E aí, meu amigo, muito boa noite. A paz seja contigo. Feliz dia Boa do noite. professor. Feliz dia do Boa professor, meu amigo. noite. Boa noite, igualmente, né? Igualmente, um ótimo dia, parabéns pelo teu dia, né? Como mestre, né? Uma alegria, né? A gente poder ser lembrado por uma coisa boa. É verdade, é verdade. Você viu, não sei se você já estava aí na hora que eu li Lucas 6,40, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre, né? Então, é um Exato. versículo que sempre me orientou enquanto estudo bíblico para eu procurar ser como aqueles mestres que tinha como referência. E estou dizendo para ele, Souza, que hoje nós estamos aqui, ó, o pessoal está te dando parabéns aí nos comentários pelo dia do professor. Opa, Então, agradeço. podemos estar aqui para falar sobre criacionismo, isso vai falar sobre mais aspectos do que o povo imagina, por exemplo. Porque o criacionismo, em, em confronto até ao evolucionismo, né, ele vai mostrar como que a educação está na mão da nova ordem mundial, dessas ideias marxistas que visam tirar, influenciar diretamente na formação, sim, das pessoas, rejeitando valores cristãos, colocando muitas vezes aquilo que é teoria, que é uma filosofia, que não é ciência, como se fosse ciência, a fim de fazer com que o povo rejeite a verdade de Deus. Tendo dito isso, eu vou fazer uma Verdade. oração para nós iniciarmos, para nós não embalarmos aí já na fala sem orar. E aí você ora no final por nós. Tá bom? O Dionei tá aí, ó. O Muito pastor bem. Dionei tá aí. Bem-vindo, Dionei. Tá aí na área Opa, também. que bom. É, Satisfação. maravilha, maravilha. Deixa eu orar aqui. Soberano Deus e Pai, obrigado por este sábado teológico. Obrigado pela vida do pastor Ricardo Souza. Louvado Obrigado por seja esse o momento Senhor. onde podemos estudar a tua palavra. Ajuda-nos a compreender o criacionismo de acordo com a tua vontade, com o teu espírito, com os teus propósitos. Que o teu espírito, através desse conhecimento, tenha liberdade para se mover nas nossas mentes e corações, guiando-nos na tua verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Verdade. Maravilha. Pastor Ricardo Souza, vou começar com aquele nosso texto de Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, versículo 3, e aí a gente segue adiante. Dionei tá mandando aí, ó. Boa noite, maninho. A paz. Tá falando aí nos comentários. Boa noite, John. Deus Pela abençoe fé, aí os nossos presentes. amém, isso aí. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Penso que nós vamos ter outros textos bíblicos para trabalhar hoje, mas penso que esse texto de Hebreus 11:3 ele já traz essa declaração muito importante de Deus criar do nada, né, de surgir do nada. As coisas que nós não vemos, elas surgem, as coisas que nós vemos, elas surgem daqui não vemos. E o criacionismo, gente, muitas pessoas me perguntaram a respeito do banner, Souza, por que lá no banner está escrito criacionismo e fé cristã? Que é exemplo do que nós fizemos, marxismo cultural e fé cristã, na primeira live, a segunda, cultura e fé cristã, e essa criacionismo e fé cristã. Para as pessoas que estão em casa, é importante saberem o seguinte, existem aí pelo menos 3 tipos de criacionismo, né? Porque o criacionismo, ele vai ter aquele estudo que vai partir da ideia de que existe um criador, né? De que existe um arquiteto, de que existe alguém que fez intencionalmente. Agora, vai ter o criacionismo científico, vai ter o criacionismo religioso e vai ter o criacionismo bíblico. Então, criacionismo bíblico e criacionismo religioso não são sinônimos. É importante para você que está em casa entender isso. O criacionismo científico, por que chama criacionismo científico? Porque o criacionismo científico, ele não trabalha com a especulação da religião, ou não necessariamente com a Bíblia. Ele, às vezes, vai concordar com coisas que a religião fala, com coisas que a Bíblia fala. Mas é porque o criacionismo científico ele está ocupado de observação, de testes, de coisas verificáveis, de coisas que podem ser duplicadas, não é? E tem muitos cientistas que são criacionistas, não é? E o criacionismo religioso, ele não vai se ocupar da fé, ele não vai utilizar a fé. O criacionismo religioso, ele vai partir do aspecto da declaração da religião, né? E o criacionismo bíblico, ele vai partir do que a Bíblia diz, sendo que a Bíblia vai endossar e concordar com vários argumentos científicos.
Por isso haverá um momento, se fôssemos fazer 3 círculos, criacionismo científico, criacionismo religioso, criacionismo bíblico, há um ponto em comum onde os 3 criacionismos vão concordar, obviamente. E a Bíblia, ela se antecipou à ciência, falou de muitas coisas da ciência, ainda que ela não pretenda ser um livro de ciência, né? Porque ela, apesar de ter se antecipado à ciência, ela não usa uma linguagem científica, porque ela não tinha a intenção, como não tem, de falar a ciência, de ser um conteúdo científico. Mas ao falar da redondeza da Terra e de vários outros aspectos científicos, ela trata de ciência também, obviamente. Então, o criacionismo que nós vamos tratar aqui nesta noite é o criacionismo bíblico. Até porque, se fôssemos falar diretamente, nós podemos trazer isso ao longo da live, né, Souza? Existem ainda, por exemplo, criacionismo na perspectiva chinesa, né, da deusa Nu lá, né, que ela estava entediada, então ela criou os homens e criou tudo. Poderíamos falar de criacionismo islâmico, mas nós vamos falar aqui de criacionismo bíblico. Eu estou fazendo essa introdução para que as pessoas saibam que existem tipos de criacionismo. E dentro do próprio criacionismo, né, Souza, vai ter o designer inteligente. Então, existem outras formas de leitura em oposição ao evolucionismo que vão se encaixar dentro do criacionismo. Dito isso, você está com a palavra aí, meu amigo. Olha, primeiramente, né, o tema é excelente e fecundo. Temos a dizer isso. Eu evito determinadas armadilhas. Então, eu procuro focar naquilo que é o meu, vamos dizer assim, o meu viés em termos de crença, em termos de fé e em termos de Bíblia. Entendi. E eu procuro não me ausentar disso. Porém, ao longo da minha trajetória, e todas as vezes que eu li a respeito, que eu estudei a respeito do criacionismo, eu me deparei com uma questão muito interessante. Eu sou um daqueles que defende que tanto o criacionismo bíblico quanto o criacionismo científico não são antagônicos. Isso aí. Não são divergentes, embora tenham nuances específicas. Porém, o que acontece é que os que se utilizam é que fazem o clima ficar ruim. Porque dependendo do viés ideológico, dependendo da fé ou da ausência de fé que tiverem esses cientistas, aí é que a coisa fica estreita, porque a ciência, a comunidade científica, ela se divide muito. Ela se divide extremamente entre aqueles que de fato são criacionistas, que hoje já conseguem propagar a sua fé e entender que a ciência não está em desacordo com a Bíblia, mas existem aqueles que não têm absolutamente interesse nenhum em Deus. Então, na realidade, não é uma crença no evolucionismo que eles defendem, mas é uma oposição à palavra de Deus e a Deus. É como eu vejo. E são esses cientistas ateus ou agnósticos, ou sejam lá o que forem, que se opõem a Deus, que, na ausência de outras teorias, eles se apegam ao evolucionismo, que eu vou afirmar e reafirmar desde já. Não passa de teoria. Ah, mas espera aí, Ricardo, temos um problema então. Provar Deus também é uma teoria. Não, provar Deus não é uma teoria, porque nós não estamos teorizando Deus, nós estamos afirmando que Deus existe. Ah, mas você não consegue provar isso cientificamente nem empiricamente. Não importa. Deus nunca, na sua palavra, diz que nós temos que prová-lo, no sentido de mostrar ou defender a sua existência. Ele é e basta. É o que o texto diz. Eu sou o que sou, ou eu sou. E basta. Então, quem tem que, né, de repente, se posicionar acerca disso é aquele que
tem interesse na não existência de Deus. Quem quer questionar a existência de Deus tem que provar que Deus não existe, né? Exatamente. Exatamente. Porque nós questionamos o evolucionismo a partir do fato primordial e que eles mesmos advogam, que é a teoria. Ora, se é uma teoria, ela não foi provada cientificamente, e nós sabemos disso. Até hoje, todos os pontos que hoje se ensinam como verdades dentro do meio acadêmico, dentro das escolas, desde a mais tenra idade, são todos objetos não comprovados. Aliás, para um cientista sério, correto, honesto, ele vai ver que as próprias leis da natureza, se não quisermos olhar para outras leis, elas contradizem veementemente a teoria do evolucionismo. Sim. Então eu vou defender e vou continuar defendendo esta posição de que, além de criacionista, eu acredito também muito e ouço muito aquilo que os criacionistas, que são cientistas e de renome e de grande valor, também asseveram em relação à criação. Porque eu vejo assim, ou nós entendemos a criação, ou nós entendemos, são dois pontos, eu não vejo necessidade de fugir disso. Ou nós entendemos a criação como vinda de uma mente absolutamente superior, transcendente, imanente ao mesmo tempo hoje, mas uma mente absolutamente superior, cujo planejamento foi perfeito, foi feito com critério, e a própria criação demonstra isso, ou nós acreditamos na oposição a isso. Não existem dois caminhos. Ah, não, existem leis, existem teorias. Bom, vamos ver. Existem leis, muito bem. Deixa eu chamar a atenção de um aspecto bastante interessante, de um cara que eu me utilizo para justificar o injustificável aos olhos dele. Esse cara é o Stephen Hawking. Muito bem, o Stephen Hawking, por ser um ateu, obviamente, e não ter como registrar e nem admitir que houve uma mente criadora absolutamente superior, inteligentíssima e poderosíssima que criou o universo como ele é, ele diz que leis estranhas, perceba isso. É isso que é essa expressão que ele usou. Leis estranhas criaram o universo. Opa, peraí, criaram o universo do nada. Peraí, do nada não se cria algo, do nada se cria nada. Porque para que alguma coisa venha a existir, é necessário que haja a matéria básica. Ora, se essa matéria básica existia, ela surgiu de onde? Porque, para acentuar uma teoria que advoga aí uma grande explosão há bilhões de anos atrás, foi necessário que essa explosão tivesse matéria suficiente para gerar um universo de bilhões de galáxias. Essa própria explosão vai advogar que partiu do caos. E, na verdade, as próprias leis, você citou as leis, a segunda lei da termodinâmica, a entropia, vai dizer que o universo partiu de um momento organizado, né? De um universo ordenado. Exatamente. Esse é um dos pontos que eu ia chegar. A própria natureza revela isso, se nós analisarmos bem. Do caos não se parte para a organização, mesmo porque a quantidade de energia necessária para manter a evolução, para chegar a um estado de superioridade, ela teria que ser inextinguível. E o que acontece com as próprias leis da natureza, as leis da física, as leis da termodinâmica, é que a energia se dissipa e ela vai se perdendo. Então, hoje a tendência é um universo que nós temos morrendo, virando caos. Ele está indo para aquele estado inicialmente organizado para um estado absoluto de desorganização e caos absoluto. É isso que está acontecendo. Então, vejam, a causa final, ou melhor, o efeito, não a causa final, não existe causa final, causa tem que ser primordial.
o efeito jamais poderá ser maior, superior ou mais evoluído que a causa. Isso fere a lei. Isso fere a natureza. Então nós temos um universo morrendo e não se restaurando, se renovando e revivificando. Isto vai acontecer quando? Quando Deus restaurar todas as coisas. Ou seja, o mesmo Deus que criou é o Deus que um dia trará ordem a tudo, ao universo e ao caos que estará sendo notório, que estará sendo visto. Aliás, caos que nós já podemos ver hoje. Quando você traz isso, uma coisa que me vem à mente, que você sabe que a ciência, para ser ciência, o que é? O negócio precisa ser verificado ou o experimento precisa ser duplicado. E o Abacuque 2:14, ele vai dizer que haverá um momento onde o conhecimento do Senhor encherá toda a terra. O sujeito não vai precisar de fé para crer em determinadas coisas, porque vai chegar um momento, esse que você está trazendo para nós, que você está falando, vai chegar um momento das coisas organizadas e restauradas e tal, onde o sujeito não vai precisar de fé, porque o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, e aquilo que precisa ser verificado ou verificável vai acontecer, porque Deus criou, a Bíblia é descritiva, Deus criou o céu e a terra, e criou tudo, criou o universo, criou tudo, e ele vai criar de novo, porque ele afirma, eis que eu crio novos céus e nova terra, né? Ele afirma isso no profeta Isaías, no Apocalipse. Então, aquilo que Deus fez de criar o céu e a terra, e que hoje nós não temos ninguém que tivesse estado lá para verificar a duplicação desse evento, a humanidade inteira vai testemunhar, porque ele diz que eis que eu crio novos céus e nova terra. Então, para a ciência, Deus criou, e para a ciência, ela vai ver, o mundo vai ver, todo mundo vai ver Deus criar de novo, e aí não vai ser nem necessário o sujeito ter fé para acreditar, porque vai ser verificável, né? Eu acabei fazendo esse parêntese aí na sua fala, mas pode continuar. Mas eu acho que está certo, né? É exatamente isso. Eu estava tentando me lembrar de um texto, abri aqui a minha Bíblia para ver se era esse texto. Eu não sei se é especificamente esse texto, mas eu quero mostrar como a causa primaz do caos final, ela se deve ao processo iniciado pelo próprio ser humano da degeneração da sua raça e do planeta. Então, isto atingiu... mas espera aí, como a Terra pode impactar o universo todo? Pode. O universo faz parte de uma criação a partir de uma energia inicial que foi necessária para a criação, e isso emanou de Deus. Não que ele seja uma energia, mas houve necessidade de existir isso, de existir os elementos iniciais para a criação. Aí eu fui lá para Hebreus. Pode falar. Pode falar, Rodrigo. É porque isso aí fui lá para Hebreus. Tudo que acontece na Terra afeta assim, o universo, porque você pode dizer uma coisa, o magnetismo que tem aqui, você não vai ter ele em Marte, Saturno, Júpiter, que acaba funcionando como um aspirador, porque ele atrai para si ali os meteoritos, os meteoros, impedindo que eles venham atingir a Terra. É muito interessante ver como que cada planeta, dentro do nosso sistema, eles têm uma função em relação à Terra. Não estou aqui de maneira nenhuma, ninguém pega a minha fala para levar a pensar que de alguma forma nós vamos afirmar aqui um geocentrismo. Não, nós não acreditamos em terra plana, não é nada disso. E sim é heliocentrismo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: cada planeta, cada coisa no universo tem uma função em relação à Terra, que é o reino do Filho de Deus, que é o reino de Cristo, que é o lugar onde ele se encarnou para salvar a humanidade. Então, tudo que acontece aqui, com certeza, afeta sim o restante do universo. Mas bora lá para o seu texto de Hebreus. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa muito interessante, já que você falou do mesmo princípio do magnetismo, que apesar que é algo que também é questionável, porque no universo de milhões de planetas, eu entendo que a mesma constituição da Terra existe em outros planetas. Um dos exemplos disso é uma das bases, é um dos componentes necessários à vida do nosso planeta. Não que eu esteja admitindo que por conta disto exista vida em outros planetas, vida inteligente em outros planetas, não, estou falando de
componente, estou falando de matéria, estou falando de composição química que foi necessária no nosso planeta, que hoje existe em abundância no universo. Então, isso prova que aquilo que foi necessário à vida do nosso planeta existe em abundância no universo. É uma coisinha muito simples chamada hidrogênio. Perceba, quimicamente o hidrogênio é fundamental à vida. E a palavra de Deus nos mostra, para tanto cientistas cristãos quanto criacionistas bíblicos como nós admitimos que isso foi fundamental e já existia no primeiro dia da criação, quando Deus trouxe à existência aquilo que era necessário para ele depois, então, criar a vida, criar os elementos necessários para a vida e para a sustentação dessa vida. O hidrogênio, que nós podemos, inclusive, falar sobre isso depois, haja vista que é uma pergunta que precisa ser feita, né? Se existia água no planeta, como esta água existia? Porque em qual estado ela existia, né? Exatamente, em que estado essa água existia? Porque para existir água e não rochas congeladas, era necessário que existisse algo que mantivesse essa água na forma líquida. E a gente sabe, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, antes da criação. Sim. Porque a palavra de Deus nos mostra exatamente isso. Mas enfim, isso é uma discussão que com certeza ela vai aparecer. Mas vamos ver aqui. Hebreus no capítulo 6, eu estava vendo aqui essa questão da decadência. Eu vou pegar do versículo 7 em diante. Porque a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Esse texto pode parecer que não, mas ele diz muita coisa. Ele diz muita coisa, porque esta terra, que hoje produz, até me lembro de uma das cenas do filme do livro de Eli, onde ele pede para que o pessoal não enfrente ele, não faça absolutamente nada, mas os caras querem enfrentá-lo, e ele larga tudo, pega lá sua katana, o seu facão, e ele diz, maldita é a terra. E tudo que... Porque eu acredito que remete a esse texto. Porque esta terra não existia. Perceba. Esta terra não existia. Então, nós temos que entender que aquilo que Deus fez e que o Gênesis no capítulo 1 vai dizendo e reafirmando que era bom, e que era bom, e que era bom. E quando Deus faz os vegetais, quando Deus cria o reino vegetal, e ele diz que era bom, aquele reino não tinha abrolhos, aquele reino não tinha espinhos. Aquele reino, inclusive, preparado para o que viria depois, que era a vida animal, porque a vida vegetal estava sendo criada naquele reino, aquele reino supriria todas as necessidades da vida animal posterior, sem necessidade, inclusive, de ser plantado. A terra produziu, perceba, a terra, que foi matéria básica trazida à existência, há duas formas de entender a criação. Para o Assis, alguma coisa assim, que são duas. Eu preciso resgatar isso aí, essa palavra. Que nós precisamos entender que uma se refere a trazer à existência o que não existia, e a outra se refere a trazer à existência a partir de algo que já havia sido criado ou trazido à existência. Então nós temos que entender isso. Então, quando Deus criou esta terra, criou o reino vegetal nesta terra, ele o criou com uma perfeição tamanha que ele não precisaria ser cultivado.
A própria terra geraria, a própria terra, ela foi dela que brotou a vida vegetal. Ela supriria toda a necessidade do reino animal, da vida animal que estaria sobre ela. Perceba. Outro aspecto que eu também vejo de relevada importância, que contraria o evolucionismo, é imaginarmos que o ser humano veio de uma ameba que estava na água porque a água já existia. Vamos perceber uma coisa. A Bíblia em nenhum momento diz que a água produziu. Exato, exatamente. Isso é uma coisa que eu não abro mão e sempre digo, não, peraí, calma lá. Onde que está escrito que a água produziu? A água não produziu. Deus produziu na água. Deus produziu a partir do ambiente que já existia. A sua fala me lembrando o seguinte, às vezes as pessoas costumam dizer assim, onde há água, há vida. Água é vida, não necessariamente. A frase correta, dentro de uma perspectiva científica, é que onde existe água, existe água. Não necessariamente vida, depende de outros fatores para que haja vida ali. Então, isso que você falou, ele criou a água, tinha a água, e ele criou as vidas. E aí, com isso, vão concordar o criacionismo, o evolucionismo, o design inteligente. Deus criou os seres e as suas espécies, segundo as suas espécies. O Dionei está até nos ajudando aí, que eu fiquei na dúvida da palavra também, por isso não falei, mas ele trouxe para nós. Uma das palavras é asa, ou azar, e a outra é bara. Assar. Ele está colocando aqui na tela. Isso. Não sei se a pronúncia é assar ou azar. Eu também tinha isso na cabeça quando você falou, mas eu achava que era assar, achar, alguma coisa assim. Eu não sei a pronúncia correta. Uma realmente é criar do nada, e a outra é trazer a visão, né? Trazer a percepção que já existe, que essas falas que você trouxe. Obrigado, Dionei, aí, sim, pela participação. Vou botar Dionei aqui na tela, ó. Mas pode continuar. É isso mesmo. Eram exatamente essas palavras. E essas palavras estão bastante, né? O próprio Dionei pode confirmar isso, elas estão bastante presentes na criação. Ora como bara, ora como assar. Elas estão bastante presentes. Porque há coisas que Deus trouxe à existência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso não existia. Isso não existia. Isso veio à existência. Porém, o mais interessante é que, em relação ao ser humano, as duas coisas servem. Porque o versículo que mostra a criação do homem mostra os dois aspectos. Porque uma das coisas, ele mostra exatamente o assar, e a outra mostra o bara, para o ser humano. Porque o ser humano foi criado de elementos que já existiam. Do pó da Esse terra. é um dos aspectos. Do pó da terra. Ou seja, a matéria orgânica estava pronta. Criou Deus os céus e a terra, com todos os elementos orgânicos capazes de trazerem a existência à vida terrena. Exato. Porém, há uma coisa que a terra não produziu em relação ao homem. Por isso que as duas condições dentro do criacionismo servem para o ser humano. Foi quando Deus o tornou alma vivente. Alma vivente. É isso aí. A terra não fez isso. O que fez isso foi a essência de Deus. O que fez isso foi a vida produzida por Deus. O sopro, o fôlego, o ruach. Quem produziu isso foi Deus. Então, isto não foi criado de matéria existente, foi criado da fonte da existência, da fonte da vida, que é o próprio Deus, o próprio Criador. Então, nisso aí já o evolucionismo já esbarra, já se complica. Porque o evolucionista, muitos evolucionistas ficam querendo dizer para nós que nós estamos dizendo que o homem veio do mar. Quem diz é eles, com essa água misturada. Nós estamos dizendo que o homem veio do pó e que tem esse espírito, esse ruach, esse fôlego, essa vida de que você está falando. O matemático e teólogo francês Teilhard de Chardin, ele dizia, inclusive, que nós não somos seres humanos que passamos por uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais que passamos por uma experiência humana, porque sem essa essência de que você falou, de Deus, sem esse algo espiritual de Deus, nós não seríamos, né? E a Bíblia é muito descritiva nesse ponto. Né? Tanto eu fixei aí no comentário as duas palavras que você usou e que o Dionei também está colocando, o bara e eu não sei se é azar ou se é achar, não tenho certeza também. Mas eu também não sei pronunciar, mas as palavras são essas mesmo, acho que eu quis me referir.
Isso para nós é importante dentro da sua fala, justamente por causa desse Gênesis 1 do Bara, porque ele vai declarar, né? Bara vai trazer justamente essa ideia dessa criação e vai seguir revelando em síntese a criação. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. E vai seguir em síntese revelando a criação. E para o criacionismo, o importante vai ser esse primeiro motor que está lá. Porque no princípio Deus, né? No princípio Deus. Essa é a declaração que importa para nós. Veja, o princípio aparentemente pode ser contraditório em relação a que princípio é esse se Deus já existia. Bom, Deus não existia, Deus é. Ele é a fonte primordial. Ele é a essência da vida no universo. Vida, aliás, revelada só no nosso planeta, até onde a gente sabe, biblicamente falando. Eu não vou questionar isso. Mesmo porque eu teria que admitir um outro tipo de vida que está ausente da questão da vida criada no planeta e da posterior morte, que isso inclusive fere uma outra ideia que tende a conciliar o evolucionismo, que é aqueles conceitos de que poderia existir uma vida pré-adâmica, tá? Para se fazerem ajustes. Mas note uma coisa, Rodrigo, Dionei, os demais que estão com a gente, toda vez que nós tentamos ir contra os aspectos criacionistas de Gênesis, e aliás, Gênesis 1 e 2, ele tem uma série de buracos, lacunas, sabe? Tem buraco negro ali, enorme. Por quê? Porque a Bíblia não tem a pretensão de ser um livro científico. Porém, o capítulo 2 de Gênesis, ele é bastante clareador da criação estabelecida no capítulo 1. Ele traz detalhes. Não são duas criações independentes ou desajustadas, muito pelo contrário. O capítulo 2 ajusta o que está no capítulo 1. Porém, a Bíblia não tem a pretensão de ser um livro científico. Ou cremos nela, ou então não cremos. Bom, e aí vem a questão dos evolucionistas, que por não crerem em Deus e não crerem na criação estabelecida por Deus, eles preferem admitir até uma coisa na qual eu duvido que eles acreditem. Porque eu me lembro num embate entre o professor Lennox, sabe, com o Richard Dawkins, o cara não sabia nem falar o título do livro do cara que ele adora, que ele advoga, A Origem das Espécies. Ele não sabia ler ele não conhecia o título na íntegra do livro do Darwin, A Origem das Espécies. Então, para mim, esses caras não acreditam nem naquilo que eles defendem, mas como é conveniente, por se opor à existência de Deus, aí eles ficam com o evolucionismo para poderem se agarrar àquilo com unhas e dentes e fazer com que aquilo seja disseminado na academia. Inclusive, para mim é simples. Eu acredito que parte do problema é que muitos alunos cristãos buscam ajuda conosco, inclusive por isso surgiu essa live, porque aparece lá o sujeito com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ele tratando o evolucionismo como se fosse uma verdade absoluta, né? Como se fosse uma verdade. Exatamente. E às vezes outras autoridades, você citou o Stephen, e outras autoridades tratando aquilo como se fosse verdade absoluta. Mas, gente, olha só essa questão, os grandes buracos, os grandes problemas. Esse elo perdido, que o evolucionismo chama, né? Que é essa transição desse ancestral antigo para o homem, se chama elo perdido porque não acha, não encontra. E o pior, várias pessoas tentaram falsificar esse elo perdido, o que seria, o que provaria essa transição, nessa evolução para o homem que nós somos, e ela não existem as tais. É importante para as pessoas que o Dionei está falando, sim, eu assisti o Dawkins, não conhecia o texto e na hora ainda evocou a ajuda de Deus para lembrar. Foi hilário, tá. Verdade isso, é verdade, o Dionei, é verdade. É verdade então, mesmo. Ele falou, prova, oh my God. Sim, não existe uma lei dentro do evolucionismo, porque a lei seria aquilo que já foi verificado, não tem. Então, na verdade, só que tem pessoas proeminentes, com autoridade, com título, falando e tratando numa oposição a Deus, porque querem negar esse Bereshit bara Elohim, no princípio Deus, querem negar isso,
e aí aceitam a teoria que surgiu, igual você está falando mesmo. Vão aceitar. Só que a Bíblia é descritiva. Deixa eu ler 4 versículos aqui de 19. Depois, se o Johnny quiser entrar aí com a gente põe ele ao vivo aí também, né, Souza? Que aí ele participa aí também com a gente. Sem dúvida. Porque Johnny, ficar só no digitar... Ver como é que você está. Se você está em casa, se você está em condições de entrar, e se quiser entrar, vai ser um prazer. Souza, Isaías 19, do 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, o Salmo 19, ele declara que a criação, que a natureza, o chamado livro da natureza, demonstra que tem um Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Então nós temos o livro, né? O livro da palavra de Deus e o livro da natureza, que testemunha que tem um Criador, não é? Que testemunha que tem um Criador. E quando você falava, vou dar uma provocada para você comentar aí, quando você falava em Gênesis 1 e 2, é muito interessante chegarmos e encontrarmos no versículo 2 esse caos, porque o Isaías 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não a outro. Isso aqui eu tenho a outra provocação, a outra inquietação. Esse Deus a criou para não ser um caos está na prova de que até a queda do homem, até a criação do homem, vamos dizer assim, tudo que Deus fez, com exceção de um dia, mas tudo que Deus fez a cada dia, Yom, essa é outra coisa muito interessante, que é uma das minhas propostas, né? Eu sei que nesse campo a liberdade que nós temos, mas eu, por exemplo, hoje já me vejo, tanto pelo conhecimento científico, conhecimento técnico da área física, etc., da eletricidade, inclusive é uma das coisas que explicam a existência da água no universo antes do primeiro dia, na Terra, a gente vê que há uma grande possibilidade, há uma grande coerência em acreditar na propositura da Terra jovem. Sim. E eu sou um criacionista, eu sou criacionista dessa raiz. Primeiro, raiz bíblica, por isso eu não aceito nem o evolucionismo teísta. Eu orientei alunos na faculdade que defenderam a argumentação para o evolucionismo teísta. Mas o evolucionismo teísta, na minha concepção, ele não deixa de ser uma tentativa de conciliar evolucionismo e criacionismo. Então ele também, para que a gente respalde o criacionismo bíblico, é necessário interpretar Gênesis 1 e 2 de forma alegórica. Pronto, aí já fere a literalidade. Aí entra aquela questão que você falou, um dia diz para outro dia. Esse dia é Yom, por quê? E o Dionei deve saber isso aí melhor, até ele poderia aceitar o nosso convite e entrar aí. O Yom, percebam uma coisa, que vem agora, recentemente a gente falou Yom Kippur, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Esse Yom aí, então, ele necessariamente tem que ser um dia de 24 horas? Resposta, não. Necessariamente, não. Porém, olha só, aí tem o porém, né, Rodrigo? Porém, o que Gênesis diz? Gênesis acrescenta um detalhe que não tem como questionar, meu mano. Não tem como questionar. E vou dizer por que não tem como questionar. Porque a Bíblia acentua que aquele Yom, que teoricamente em outros textos pode não ser associado a um dia de 24 horas, ele diz, e houve o quê? A tarde e a manhã do tal dia. Pronto. A partir daí, lascou-se a questão da interpretação do Yom como uma era.
É como eu vejo. Aí eu tenho que pegar isso literalmente. Ora, tarde e manhã do primeiro dia. Ora, quantas tardes e manhãs tem uma era ou um período de 1000 anos? Porque, inclusive, os proponentes do evolucionismo teísta, eles acabam pegando a questão do texto de Pedro, que diz que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Mas espera aí, o texto de Pedro está se referindo a uma questão associada à profecia e associada à essência de Deus, que é atemporal. Para ele não existe tempo, cronos, segundos, minutos, horas. Não, está associado a isso. Não tem nada a ver com a questão dos dias era que o evolucionismo teísta tenta impor. Porque daí nós estamos interpretando de forma alegórica, estabelecendo o dia como uma era. Aí nós temos um problema sério, que é nas eras entre uma criação e outra. Que vai ser ferido isso. Tudo bem que hoje está provado que os luminares, como o Sol, que gera a luz necessária para existir a fotossíntese do reino vegetal, mas o reino vegetal existiu antes do Sol. Primeiro, porque atesta a criação em Deus. Primeiro ponto. Atesta a soberania de Deus, o poder de Deus e a inteligência de Deus. Deus fazer com que a vegetação pudesse subsistir sem que fossem feitos o grande luminar que ilumina a noite e o grande luminar principalmente que ilumina o dia, que é dele que gera a luz necessária para a fotossíntese. Porém, a gente esquece de uma coisa. Energia, luz é energia. Luz gera calor, energia gera calor. E o problema essa energia já era existente no universo criado por Deus para que pudesse existir a água no nosso planeta. Então é a mesma energia que possibilitaria a vida vegetal. Esse já é um ponto. E outra o espectro, Pode falar. É muito amplo o espectro, que eu quero dizer, de energia, mestre Rodrigo. Ele é extremamente amplo para a gente se limitar apenas àquele espectro que tem luz visível. Ô, mestre Dionei, seja bem-vindo. Opa, é um Paz prazer, contigo, gente. querido. Amém. Que joia. Você está entendendo? Esse espectro visível, ele está numa amplitude. Mas existe o espectro invisível. Por exemplo, um dos exemplos que nós temos disto é o simples fato de que eu posso me queimar num dia nublado. É simples assim. Exatamente. Porque os raios ultravioleta aí, eles atravessam, ainda que a pessoa chega na praia e fala assim, hoje não tem sol, nós não vamos queimar, né? Então, a gente sabe que queima porque independente que essa luz esteja chegando, e até porque, o Dionei, nós vamos passar para você fazer que nós estamos acreditando que você vai trazer um grande acréscimo aqui. Mas, Souza... Estamos aqui num ping-pong e estava precisando de um cara que delimitasse a coisa. É isso aí. Concordando com você, Souza, quando você trouxe essa questão do sol, e que no primeiro versículo, Deus já estava criando o tempo, o espaço e a matéria, né? No princípio, Deus, então no princípio, no tempo, criou Deus, o céu. Exato, ele criou o tempo, ele criou o espaço, ele criou a matéria. E uma coisa é o seguinte, Apocalipse 22:5 diz assim, então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então o fato de haver manhã e tarde lá no início e de aparecer só no quarto dia a criação do sol, isso não constitui problema, que a própria luz de Deus estava brilhando lá. Os gases que tem, mas o Dionei eu creio que vai trazer muito acréscimo aí. E uma coisa importante também de falar sobre essa questão do sol aparecer no quarto dia, que quando você estava falando me veio à mente, aí eu solto a palavra para o Dionei fazer as considerações aí, trazer para nós os seus acréscimos. O Moisés está imerso numa cultura egípcia. Eu falei isso, gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, se tiveram a oportunidade, naquela live que eu falei sobre a escatologia do Egito, quando eu falei da história e do futuro. O Moisés está imerso numa cultura egípcia, onde o Deus Sol é o sujeito ali mais importante, é uma divindade. E ele então coloca o Sol sendo criado no quarto dia, talvez não numa intenção cronológica, ou talvez sim, mas de querer mostrar para esse povo, essas pessoas que estão saindo do Egito, que o Sol foi criado, não é um ser divino. Ele foi criado por um outro ser que ele sim é divino,
né? Então essa lua, esse sol, esses dois seres que nós estamos vendo, então eles não são divindade. Não, eles foram criados, é o que Moisés está falando, né? Mas, querido Dionei, professor, feliz dia dos professores, é um prazer dividir a tela com dois professores de tão grande envergadura. Seja muito bem-vindo, uma surpresa muito boa para nós ter visto aqui você nos comentários e aí poder chamar e você. Não podia, tem certeza que vai abrilhantar, né? Eu tava ali quietinho, tentando, mas o assunto é tão bom, as coisas são tão boas para falar que a gente acaba se empolgando. Então, eu também sou apaixonado. É que tem aquele cara que nem eu, né, Dionei, que fala com paixão, né? Porque você vê que eu sou meio. Eu fervo falando sobre esse assunto. Porque, assim, sou criacionista, proponente de uma terra jovem, então isso ferve, sabe? Também. Mas, então eu falo com essa paixão, por isso às vezes eu sou menos técnico. Mas seja bem-vindo. Eu conheço aí pelo teu dia. Pelo nosso dia. Imagina, todos nós aqui somos agraciados por essa bênção e responsabilidade. Amém. Né? Tem horas que assusta. Tem horas que verdade, assusta, porque a responsabilidade é grande. A gente vai prestar contas também, então aí é que assusta mais ainda.